Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 2 de setembro de 2025. Existe a possibilidade do Inter ainda trazer algum reforço? A janela fecha hoje, mas tem uma brecha da CBF e a gente vai falar sobre isso porque sim, o Inter diz nos bastidores que podem chegar mais reforços nesta janela, a gente vai falar sobre isso. O técnico da seleção do Equador, BKSS, saiu em defesa de Ener Valencia e, de certa forma, até botou um pouco de culpa no Internacional do momento vivido pelo equatoriano aqui no Colorado. A gente fala também sobre isso e a entrevista de Carboneiro, que disse querer ficar no Internacional. O que o clube precisa fazer para que ele permaneça na próxima temporada? A gente fala nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, para brincar, para se divertir. A melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Quer ir lá brincar? Vai no link que está aqui no primeiro comentário fixado, entra nele e faz o teu registro lá na KTO se tu não tem ainda. E quero falar também de Ativo, porque Ativo é você, na Ativa sempre, o melhor estimulante sexual do mercado para homens e mulheres, e tem um desconto especial de quem vem aqui pelo canal Lucas Dias Repórter. Chama o pessoal pelo WhatsApp que tá na tela, ou ligando no número fixo que tá aparecendo aí também para vocês na tela, ou vai direto no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, que tu vai ser direcionado para uma conversa de WhatsApp e vai poder conversar com o pessoal do Ativo, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Segundo dia de folga para os jogadores do Internacional hoje, nessa terça, amanhã reapresentação às 4 horas da tarde no CT Parque Gigante. O Inter vai começar a preparação para depois da data FIFA, o jogo contra o Palmeiras no dia 13 de setembro, 18h30 lá em São Paulo no Allianz Parque, e depois o clássico Grenal no Estádio Beira-Rio, sabendo que tem um grande problema para o Roger Machado, o Bernabé está fora do jogo, o Roger não tem outro lateral esquerdo e deve improvisar o Aguirre na lateral esquerda. Tem possibilidade de mudança de esquema, que o Roger deixou em aberto na última entrevista coletiva. Então, serão mudanças e outros passos a serem seguidos nos próximos dias. Eu quero falar aqui sobre o fechamento da janela de transferências, tá? Porque tem algumas informações importantes. A janela fecha hoje, o Inter não vai mais poder contratar jogadores que venham do exterior e a tendência também não é essa, tá? A tendência não é de anúncios hoje. Vale lembrar aqui, como foi o anúncio do Oscar Romero, faltando menos de uma hora para fechar a janela do primeiro semestre. Vale lembrar aqui de outros nomes também que chegaram de última hora e ninguém esperava. O Richard foi esse caso, não foi em fechamento de janela, mas foi um nome que não estava nem sendo especulado. Mas a informação que eu tenho é que não tem nenhum negócio guardado a 7 chaves no Beira-Rio, tá? O Inter não tem hoje uma negociação avançada com algum jogador para a chegada de algum atleta ao Colorado. Bom, a janela fecha hoje, mas isso não significa que o Inter não vai poder contratar reforços. Por quê? O prazo de inscrição da CBF é até dia 3 de outubro, ou seja, tem mais um mês e um dia para o Inter inscrever algum atleta que acabe chegando. E aí, como é que tu vai ter que fazer para contratar ele, Lucas? Tem que ser um atleta que esteja ou no cenário nacional ou que tenha rescindido o seu contrato até hoje, até o fechamento da janela. Se algum nome rescindiu até hoje ou algum nome que venha do cenário nacional até 3 de outubro, o negócio pode ser feito. O que não pode, com certeza, nenhum jogador vir do exterior para cá ou alguma venda, alguma saída do Internacional para o exterior. O que é dito em relação à possibilidade de chegar mais algum reforço? O Inter não descarta essa possibilidade. O Inter, inclusive, enxerga agora uma nova lacuna a partir da venda do Wesley para o Al Rayyan do Qatar. O Inter ficou com 5 milhões de dólares, tá? Um valor que não é o que o Inter queria inicialmente, mas não é um valor ruim, mais de 20 milhões de reais para o Internacional poder fazer algum tipo de investimento nesse cenário. O Inter enxerga como uma lacuna agora as pontas. Um jogador de lado de campo, de drible, 1 contra 1, porque tem só o Carboneiro, tem o Vitinho pro outro lado, aí tem o Gustavo Prado que não se firmou até hoje, o Tabata que agora teve uma nova lesão, vem nessa temporada convivendo com algumas lesões importantes e também quando joga, a gente tem visto, né, não tem correspondido tanto assim, apesar do gol no último jogo dele contra o Cruzeiro. Mas ainda assim, o Inter não descarta a possibilidade de reforços chegarem até o dia 3 de outubro. Para hoje, o Inter não deve anunciar ninguém para o fechamento da janela, ou seja, não vem ninguém do exterior. Agora, em nível nacional, de mercado nacional, sim, nas próximas semanas o Inter diz que podem chegar alguns reforços, e aí a gente vai ter que descobrir esses nomes, porque até o momento, repito, a informação que a gente tem é que não tem nenhum nome muito bem encaminhado, em vias de ser anunciado pelo Internacional, tá? Falando
nessa questão de nomes, eu quero falar aqui do Carboneiro. Por quê? O Carboneiro deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha nas últimas horas, e nessa entrevista ele falou um pouco de momento que o Inter confiou no trabalho dele, ele não estava muito bem, teve a lesão e a cirurgia no joelho quando estava lá no Racing de Avejaneda, na Argentina, e que se não fossem os problemas físicos, talvez ele fosse um titular afirmado hoje do time do Roger Machado. Isso foi dito pelo Carboneiro para a Rádio Gaúcha nessa entrevista. E ele também diz, além de aqui reencontrei meu futebol, vinha de um clube onde as coisas não saíram bem, o Inter apostou em mim e que eu quero ficar aqui. Para mim essa é a principal resposta do Carboneiro, deixando claro o desejo dele de permanecer no Internacional. Para que a gente entenda, tá? O que o Inter precisa fazer para manter o Carboneiro em Porto Alegre. Ele foi trazido, o Inter pagou no empréstimo $200 mil para trazer ele de empréstimo do Racing. Ele já tinha voltado a jogar lá em Avejaneda e tem uma cláusula no final do contrato de $4 milhões. A gente está falando de R$22 milhões pela conversão atual do dólar. É um valor negociável. Eu lembro aqui a situação do Bernabei. A cláusula de compra do Bernabei era na casa dos 9 milhões de euros. O Inter fechou a compra dele por 3 milhões e 700. Um valor bem abaixo da metade, que seria esse valor da cláusula do Bernabei, que estava prevista em contrato. Vale lembrar, a preferência do Inter até dezembro. Depois de dezembro, se isso se estender, como foi com o Bernabei, porque passou de dezembro, o contrato de empréstimo dele era até final do ano passado, o Inter foi comprar ele quase em fevereiro ali. Então ele perdeu boa parte da pré-temporada, foi uma grande novela. O Inter tem a preferência até dezembro. Depois disso não é preferência do Inter, mas pode seguir negociando e vai tentar baixar esse valor. O Inter não quer pagar $4 milhões pelo Carboneiro, é um valor que extrapola a capacidade financeira do Inter nesse momento. Para fechar, tá, gente, em relação à data FIFA, o BKSS, técnico argentino, campeão pelo Defensa e Justiça, é um treinador que tem um renome, pelo menos no cenário sul-americano, é o treinador da seleção do Equador. Ele saiu em defesa do Ener Valencia, atacante do Internacional. Ele foi questionado numa coletiva antes do jogo que o Equador vai ter essa semana, da data FIFA, das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Ele foi questionado sobre o momento do Ener Valencia, que é muito ruim no Internacional também, e ele saiu em defesa do Valencia, tá? Ele citou que a responsabilidade não é só do jogador, que às vezes a responsabilidade é da equipe, que o jogador tem essa questão de momentos de ir encontrando situações mais favoráveis, mais desfavoráveis, e que nesse momento ele entende que a culpa principal do mau momento do Valencia não é dele, e aí é até uma resposta interessante, porque ele diz o seguinte: eu responsabilizo a equipe, não boto a responsabilidade de algo tão importante apenas em um atacante. Vemos no mundo uma série de equipes que são exceções, esses jogadores que te garantem um gol por partida. O time deve resolver o problema da definição ou de solidez, atribuindo à equipe o problema do Valencia não estar indo bem. Cá entre nós, foi uma resposta justamente para defender o principal jogador da seleção do Equador. Ele é ídolo lá no Equador e isso não se questiona. Ele até cita que o Ener Valencia, desde que ele, BKSS, chegou na seleção equatoriana, é o jogador que mais fez gols por lá. Mas a gente sabe, o problema do Valencia não é uma questão coletiva, é uma questão também de ambiente, dele não parecer interessado, dele muitas vezes não correr em lances que ele deveria correr. Vamos lá, gente. O ciclo do Valencia já se encerrou e há um bom tempo no Internacional. O Inter tem contrato com ele até meio do ano que vem, a gente sabe que na virada do ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O desejo dele seria encerrar a carreira no Emelec, que é o clube que o formou no Equador. É difícil porque o Emelec não vai botar dinheiro na mesa, então é bem possível que nem um percentual pequeno do investimento que o Inter fez pelo Valencia se recupere, e essa é a principal dificuldade. Mas assim, ele tá aí, o Inter vai usar, o Inter vai tentar recuperar, mas sabe também nos bastidores que é bem difícil que isso aconteça. Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.